Me preocupa muito esse movimento das metodologias ativas, como me preocupa muito esse movimento de inovação, que agora, depois do instrumento de avaliação em loco, que foi emitido em 2017, a inovação se tornou a palavra-chave das instituições. E quando eu li aquele instrumento, eu falo, espera, o que é inovação? Inovação para quem? Inovação onde? A gente está falando de um país continental. As metodologias ativas vêm nessa pegada de inovação, que é uma pegada que se inicia com o fim do século passado, né? A gente ficou tão feliz de chegar aos anos 2000 sem o bug do milênio, que a inovação se tornou a palavra-chave, carreada, sem dúvida, pela sociedade do conhecimento, a necessidade da instituição escolar, de qualquer nível, olhar para si, finalmente, e tentar fazer uma análise crítica e se reinventar. Por quê? Porque se eu quiser, eu posso estudar e conhecer qualquer coisa a qualquer tempo, independente de estar ou não na universidade. E aí é muito pertinente que a gente comece, como instituição de ensino superior, a analisar em que medida a gente está contribuindo ou não para o projeto de vida dos estudantes. Se eu chego numa sala de aula carreado de metodologias alternativas, ativas, plurais, diversas, mas sem que, para essas metodologias, eu esteja de fato preocupada com a aprendizagem dos meus estudantes, ao invés de eu favorecer a aprendizagem, eu vou criar uma coisa que a metodologia tradicional criou muito bem durante muitos anos, que é um estranhamento do discente, né, um afastamento da relação educacional. O estudante vai fazer na faculdade, se ele pode aprender o que ele quiser na internet a qualquer tempo. Ele vai para a faculdade pela questão das interações sociais. Porque sem as interações sociais, o conhecimento sozinho, ele fica muito cru, ele fica muito vazio. Não é apenas a interação que é necessária. Com o advento da pandemia, o que a gente precisa dos estudantes é o engajamento. Ele precisa ter um nível de compromisso com a sua própria aprendizagem, que, inclusive, a minha ausência, ainda assim, possa ser um estímulo para que ele consiga prosseguir nessa caminhada. Mas eu vejo uma discussão muito grande dos professores nesse sentido. Eu sei que os professores estão passando por um momento dificílimo. Eu sou bastante solidária a isso, haja vista também ser docente. Mas, em contrapartida, eu também preciso fazer uma provocação aos próprios docentes de em que medida eles não permanecem na sua zona de conforto. Porque eu estou vendo que meu espaço mudou, não estou mais no espaço físico. Eu não tenho uma série de recursos que eu tinha, mas eu tenho outros recursos que eu preciso me apropriar, que eu preciso conhecer, que eu preciso explorar. Eu preciso tornar a minha aula cada vez mais relacional. Eu preciso tornar a minha aula cada vez mais problematizadora. Eu preciso, de fato, entender o que é do meu conteúdo que é fundamental para o meu aluno. Por quê? Porque esse cara vai se formar comigo dentro de 3, 4, 5, 6 anos, como é o caso da medicina. Ele vai para o mercado de trabalho e ele vai enfrentar desafios completamente diferentes do que eu estou propondo agora. Então, eu, como professora, eu tenho que ser um cara que vai tentar prospectar cenário do futuro e fazer com que o aluno se interesse por esses cenários e se sinta motivado a pesquisar. É por isso que não faz sentido mais, eu como docente, chegar na sala de aula, dar uma aula completamente expositiva de 2, 3, 4 horas, como a gente tinha antigamente. A gente ainda vê em algumas áreas, não são em todas, uma reprodução desse processo, um estranhamento muito grande por parte dos docentes, mas ele jamais vai ser o que era antigamente, né, uma sumidade eterna, absoluta, inquebrantável. É importante a gente entender isso, é importante a gente ter isso como valor, para que a gente comece a desenhar epistemologias de metodologias alternativas que sejam convergentes com a aprendizagem, porque, do contrário, a gente vai participar, e isso, lamentavelmente, eu já tenho visto, a gente vai participar da construção de uma série de matrizes curriculares com uma embalagem de inovação, quando, na verdade, são apenas novidades, que não vão oferecer aprendizagem real para os estudantes, mas como a gente não tem uma episteme das metodologias alternativas, como a gente ainda não tem uma fundamentação da educação por competências discutida como deveria ser discutida no ensino superior, a gente
acaba assistindo esse tipo de falácia ser constituído, ser vendido, ser publicizado, e, enfim,